Muito bem, temos visitantes, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de todos, sejam abraçados por nós nesta noite. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Mês de agosto é considerado um mês específico para falarmos muito sobre a questão missionária, né? E hoje vamos falar um pouquinho desse texto. Espero que você participe bem diretamente e que o Espírito Santo nos ilumine. Mateus 28, 18 a 20. Leia comigo, por gentileza, em voz audível. A grande comissão é o título sugerido. Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós já oramos pedindo a iluminação do Senhor, tanto no momento que estava preparando, como agora aqui também, antes de eu assumir aqui, nós já oramos por isso. E o meu desejo é que você venha comigo para esse texto maravilhoso, seja desafiado e seja transformado para a glória do Senhor. Evangelizar é a nossa responsabilidade, é o nosso tema. As últimas palavras de alguém normalmente têm uma relevância maior para a vida da gente. Quando aquela pessoa ou saiu de viagem e deixou uma ordem, ou mesmo antes de alguém morrer fala alguma coisa, normalmente nós falamos assim: olha, as últimas palavras foram. E Jesus aqui não nos dirige com as suas palavras aos discípulos, então a nós hoje, não as suas últimas palavras antes da sua morte, mas depois da sua morte, para ser então elevado para junto de Deus, para junto do Pai. E as mensagens, ou a mensagem transmitida aqui, ela é relevante porque ela deixou-nos uma responsabilidade, primeiro aos apóstolos, e neste envio dos apóstolos, de todo o povo de Deus. E a gente precisa entender sobre essa questão, que é justamente fazer discípulo em todos os lugares. Esta missão ela não é muito fácil, eu vou mostrar por quê. Primeiro, por causa da nossa limitação, ou a limitação daquele que opera a missão, daquele que está executando a missão. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós temos dificuldades, mas também ela é dificultada pela resistência daqueles corações ímpios, que muitas vezes não conseguem ouvir a mensagem, mesmo que não queiram para essas pessoas, mas elas rejeitam ouvir isso e acabam atacando quem está falando a mensagem do Senhor. E por fim, dentro dos três que eu coloquei aqui, nós temos a própria resistência das trevas, porque sim, as trevas se levantam contra aquele que está pregando o Evangelho do Senhor. Quando falo trevas, me refiro aqui às batalhas espirituais que surgem na sua vida, quando você quer consagrar a sua vida, pregar o Evangelho, e Satanás se levanta contra você. Paulo fala sobre o dia mau, lá em Efésios capítulo 6. Então você tem essas resistências. Nesse comissionamento, nós recebemos as instruções sobre a missão e a promessa da assistência no decorrer da sua execução. Por isso eu lhe convido a entrar comigo agora no texto, para a gente nos deleitar e sermos por esta palavra confrontados e desafiados a uma transformação de vida. E eu quero fazer algumas afirmações, então dentro dessas afirmações a gente vai trabalhando o texto. A primeira é: a missão de evangelizar é feita sob a autoridade de Jesus Cristo. A missão de fazer evangelismo, de evangelizar,
é executada na missão ou na autoridade de Jesus Cristo. Olha só o versículo 18, como diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí eu acrescento: façam discípulos. Façam discípulos. Por que Jesus começa a ministrar sobre os apóstolos a ordem de fazer discípulo em todas as nações? Ele começa justamente com esta afirmação: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa que Jesus governa sobre todas as coisas e lugares. Ele governa os monstros marinhos, as maiores feras terrestres, mas também a menor coisa criada. Jesus governa a Coreia do Norte, governa o Brasil, governa o presidente da República, governa os seus ministros, governa os deputados federais, governa os senadores, governa os governadores de estados, governa as suas pastas, governa os deputados estaduais, governa o governo municipal, o prefeito, governa os vereadores, governa todos que estão envolvidos, governa o judiciário, inclusive detém toda a autoridade sobre cada ministro da Suprema Corte. E quando estes, mais os citados, se levantam para fazer o mal, não significa que Jesus perdeu a autoridade sobre eles e que nem colocou neles a maldade, mas o Senhor os entrega à sua própria natureza, para que eles, agindo por vontade própria e por natureza caída, eles executem o que Deus estabeleceu na história para cumprimento da sua palavra. Nós temos na palavra de Deus, Jesus quando ele foi preso em Lucas, ele chegou a dizer a seguinte frase: eu estava no meio de vocês e vocês não me prenderam, mas agora vocês vêm para me prender. E diz assim: esta é a hora das trevas. Esta é a hora das trevas. Ele estava dizendo o seguinte: que o Pai autorizou agora vocês agirem e ter autoridade sobre mim. Em João 19, Pilatos diz assim: preste atenção, eu tenho autoridade sobre você para lhe crucificar ou para lhe soltar. E Jesus responde para Pilatos assim: você não teria autoridade sobre mim se do alto não lhe fosse dada. Então o Senhor Jesus, ele governa todas as coisas e usa a natureza maldosa do homem para fazer cumprir os propósitos de Deus, sem colocar nele a maldade e sem se misturar com a maldade. Como que ele faz? Ele apenas entrega ao homem a sua própria natureza. O Salmo 22, versículo 28 diz: do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Assim nós podemos afirmar pela palavra que Deus governa a todos, ou sobre todos os governadores. Por isso eu citei, desde a Coreia do Norte até aqui o município de Cariacica. Nenhuma autoridade, isso inclui também as autoridades eclesiásticas, inclusive os falsos profetas e os falsos mestres. Ele tem autoridade para vedar ou para liberar a ação. Então, ele tem autoridade, ele governa o céu, os anjos, tanto os anjos que foram decretados para a eternidade salvos, no sentido que não caíram, quanto os anjos caídos. Qual a prova disto? A prova disto é o momento em que Jó
é apresentado. Ele está fazendo isso porque o Senhor tem abençoado. Ele vai lá e toca nele. Ele está fazendo isso por causa da saúde, está bem. Toca na saúde. Mas não toca nisso, não toca naquilo. Ele detém toda a autoridade. Em Marcos capítulo 1, existe algo muito interessante, que é o momento em que Jesus chega numa sinagoga e no capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Vieste para perder-nos? Vieste para nos destruir? Vieste para nos aniquilar? Vieste agora para quebrar a nossa autoridade? Então há um reconhecimento até mesmo do mundo espiritual em queda e maligno dessa autoridade de Jesus. Então ele mostra que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mas por que ele diz isto? A gente precisa só conferir, por gentileza, porque o nosso tempo não nos permite explorar como devíamos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16, eu quero convidá-los a ler, porque aí você dá aquela acordadazinha comigo, né? Porque ficar sentadinho vai ficar um pouco cansado, então você tem que ler comigo, tá bom? Vamos ler o versículo 16, Mateus 10, 16, leamos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é a razão de Jesus dizer para os apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, façam discípulos. Quem é o povo de Deus? Primeiro, o povo de Deus não pega em armas para se defender. O povo de Deus não é aquele que sai brigando com todo mundo. O povo de Deus é aquele que luta com o joelho em terra. O povo de Deus é aquele que a sua posição vitoriosa é justamente a posição fracassada ou de fracasso que o mundo apresenta, que é de joelho e curvado. Porque quando o Filho de Deus se curva diante do trono do Senhor, Deus age. Então Jesus diz assim: o meu povo, os meus apóstolos, a minha igreja é enviada para entrar ali e pregar, como as ovelhas são levadas para o meio de lobos. Olha o perigo que isto representa. Então, dentro dessa visão, você tem que saber que se não for na autoridade de Jesus, a igreja não sobrevive. Até porque nós, quando somos do Senhor, nós não temos muita habilidade. Os das trevas têm mais habilidade do que nós. Jesus disse isso: os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Quantas vezes você chega e entra em locais perigosos, você nem está lembrando, nem sabendo que está no meio do lugar perigoso. Mas a missão ela é feita dessa forma: você vai para um lugar onde o perigo ele é iminente. O perigo é iminente. Lembro-me de, não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro de ter lido sobre a história de um homem que foi chamado pelo Senhor para ir para uma tribo, e era uma tribo muito perigosa, e já tinha ido outro e já havia sido executado, e eram canibais. Essa tribo era de pessoas canibais. E aí de repente alguém falou com ele: olha, não pode, você não pode ir, porque é contado, você vai chegar lá e vai morrer. E ele disse: se eu chegar lá e morrer, é porque eu tinha que morrer nessa hora. E aí ele vai, e Deus o usa com poder e glória. Então nós somos levados para o meio de feras perigosas. Feras perigosas.
Então nós sabemos que nós temos que ir na autoridade de Jesus, que detém a autoridade sobre todas as coisas. Olha só no versículo seguinte, nos versículos 17 a 20, o que Jesus diz. Leiam comigo. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não são, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão, e o chamado é um chamado para perseguição. O chamado para perseguição. Inimigos se levantarão. Mas o versículo 21 mostra que esses inimigos podem estar dentro da própria casa. O que diz aí o versículo 21? Leiam, por gentileza. Perceberam bem? Não é só uma questão de fora, de lá, dentro da própria casa, o evangelho causa esses problemas. Por quê? Porque as trevas não podem, assim como aquele demônio, ou aqueles demônios, se manifestaram contra Jesus na sinagoga, chamando o santo de Deus, e por que você está fazendo isso aqui agora? Veio aqui para nos derrotar. Nesta visão, nós temos da própria casa agentes das trevas, que se levantarão contra o povo de Deus. E tem uma coisa, você não pode esperar ser aplaudido pelo mundo. Eu fico repetindo isso, porque eu me lembro uma vez, pessoas que estavam muito chateadas e mostrando, olha, a igreja precisa mudar, porque olha só o que o mundo pensa da igreja. Aí tem um vídeo que pergunta, aquelas pessoas mais ímpias do mundo, aí começa a xingar a igreja, e essas pessoas estavam querendo que a igreja não fosse xingada pelo mundo. Mas olha o que diz o versículo 22, leiam por gentileza. Sereis odiados. E a questão de ser odiado não é porque você é mau, não é porque você faz o mal para eles, é porque você reflete a luz. E aí quando você mostra a impiedade dessas pessoas, elas te odeiam, não tem outro meio. Então, por isso Jesus disse, vocês podem ir, mas na minha autoridade, porque vocês não têm autoridade. Vocês são como ovelhas levadas para o meio de lobos. Perceberam bem como Jesus nos dá um encorajamento aqui? Então, você não precisa ter medo de se levantar para falar o evangelho ao seu vizinho. Não precisa ter medo. É certo que você vai ter resistências aqui, ali, acolá. É certo. Mas você não está sozinho. Você está na autoridade de Jesus, que tem autoridade no céu e na terra, e que tem todo domínio. Então a missão é feita na autoridade de Cristo. A segunda lição, a afirmação que quero dizer aqui, é que fazer discípulos é uma missão que envolve a vida toda e abrange a todas as nações. Versículo 19, leiam por gentileza. Vamos de novo? Ide. Existe aqui um equívoco de muitas pessoas de pensar que esse texto está dizendo que todo mundo tem que sair e ir para outras nações para pregar. Não, não é isso que o texto está dizendo.
O que o texto está dizendo é que nós precisamos viver pregando a palavra de Deus e assim alcançar todas as nações. Embora na tradução esteja ide, no grego não é uma ordem dada. Esse ide não é uma ordem dada, mas aqui é indo, ou havendo ido, ou tendo ido. É uma questão contínua. Então, o que eu penso? Eu aqui prego para aquele que está perto de mim, aquele que está perto de mim prega para quem está perto dele, aquele que está perto dele prega para perto, e assim vai pregando. À medida que vai pregando, você vai fazendo com que o evangelho vai, como Jesus chama de o fermento que vai tomando toda a massa. Agora, fazer discípulos, sim, aí é um imperativo, mas o ir não é um imperativo. Agora, pregar é o imperativo. É por isso que o nosso tema deste ano é justamente pregar o evangelho. Mas aí eu questiono, se eu não prego aqui, eu não sou apto para ser enviado para lá. Então Jesus está chamando aqui uma responsabilidade de uma vida continuada na pregação do evangelho, evangelizando. E nós precisamos ter este cuidado de todos os lugares por onde passarmos, as pessoas saibam e conheçam que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. A gente precisa deixar isto claro na nossa vida e também na palavra, principalmente porque a evangelização ela é com a palavra. O testemunho sem a palavra não tem sentido, porque diz pregai, falai, proclamai, é algo de fala. Tem uma frase aí que para mim está equivocada, acho que é de São Francisco de Assis: irei para tal lugar e evangelizei, se necessário usarei palavras. Não. A ordem é usar palavras, é falar. Você tem que viver e tem que falar. Mas acontece que este versículo ele não diz respeito só a você evangelizar o seu vizinho, sua família, o seu colega de trabalho. Ele diz respeito também a todas as nações. E dentro desse aspecto você tem não só a obrigação de zelar para que os seus, estando ali próximo, seu próximo, seja quem for, ouça quem é Jesus, seja evangelizado, como também fazer com que todas as nações alcancem, ou sejam alcançadas com o evangelho. Vamos entender isso num outro texto paralelo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, 1 a 3. Eu quero convidar vocês que leiam, mas vamos ler todos juntos, bastante força. Vamos lá. Havia só para você entender, a expressão havia na igreja de Antioquia traz uma ideia de que a igreja de Antioquia era relevante para Antioquia. A expressão de Antioquia, ela é carregada dessa relevância para a igreja naquele lugar. Essa igreja era composta por seu corpo docente por profetas e mestres. E citam aqui, ou melhor, Lucas cita aqui 5. E você vê que há uma diversidade. Você tem Barnabé, tem Simeão
por sobrenome Níger, e aí Níger da Nigéria, então lugar diferente. Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, ou irmão de leite de Herodes, né? Foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que você já conhece bem, que havia se convertido não muito tempo. E ali eles estavam servindo ao Senhor. E neste momento, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Separai-me a quem? Por que ele não disse separai-me toda a igreja, todo mundo saia? Porque não é para todo mundo sair, mas é para alguns saírem. Então, dentro desse ide ou indo, façam discípulos de todas as nações, você tem aqueles que são chamados para ficar, e onde eles estão, evangelizar. E você tem dentro desse aspecto da evangelização local, aqueles que são separados para partirem para locais específicos, talvez distante ou não, culturas diferentes ou não, mas que tem ali um chamado diferenciado. E a expressão é a obra a que eu tenho chamado, não é algo do momento em que o Senhor, o Espírito Santo, olhou e disse assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está mais fervoroso na oração hoje, deixa eu ver, você vai para o Vale de Quitinhonha, você... Não. Ele já havia separado, ele já havia chamado. Eu tenho um compromisso para a obra missionária transcultural ou em outro local para Barnabé e Saulo. É interessante que nessa lista dos 5, 2 que permanecem são estrangeiros, que são da África e estão lá e aqui. Deus não chama eles para eles permanecerem. Sim. A questão é, quando cada um tem o seu chamado, por isso eu defendo sempre a ideia de que se você é filho de Deus, convertido, você tem que ser um missionário. Agora, se você quiser definir missionário como que sai, aí não. Mas como missionário, a missão de pregar, sim, todos nós somos. Então existe dentro desse ide e fazer discípulos de todas as nações, você tem aquele que recebe a ordem para pregar aqui onde está, para que seu vizinho conheça Jesus, para que o seu familiar conheça Jesus, para que o seu próximo conheça Jesus, para que o seu colega de serviço conheça Jesus. E você tem aqueles que são separados para ir para locais diferentes. Então você tem todo esse aspecto aqui envolvido, certo? Não é só um e nem só outro, nenhum e nem outro apenas, mas todos nós somos chamados. Não diz respeito à questão de chamado para pregar num lugar específico. Esta é a missão. Aí eu vou lá, prego um lugar específico, terminei de pregar, bom, acabei minha missão, vou voltar para casa e acabou. Não, se acabou a missão lá no lugar específico, quando eu volto pregando. Quando eu chego pregando. Quando eu fico pregando. Então a nossa vida tem que ser fazer discípulos, é ordem, é imperativo. O id não é, aqui ele foi traduzido como um imperativo por causa do fazer discípulos, mas ele é um particípio, havendo ido, ou vivendo a vida, pregue por onde você passar. Então, deixa bem claro, esta palavra tem 2 segmentos, tem a ordem para aqueles que ficam, e dentro da igreja tem aqueles que Deus separou para sair, certo? Nenhum é melhor do que o outro, tá? Todos são importantes dentro do chamado de Deus. Tá tudo ok por aqui, até aqui? Amém. Terceira, a missão não é só pregar aos que nunca ouviram, mas também ensiná-los a obedecer a Jesus. E aí você tem a primeira parte do versículo 20. Vamos lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A tarefa de ensinar
é tão desafiadora, tão importante e tão difícil quanto aquela de sair e pregar. Porque não basta você converter alguém, você não converte, mas você pregar o evangelho, a pessoa vem para o meio e você já, você já vai oferecer para ela a comida que todo mundo come. É necessário que você tenha encontros, é necessário que você comece a ensinar os mandamentos. Por que razão? Porque quando você começa a trabalhar essa questão do ensino, você está fortalecendo gradativamente as etapas necessárias para que ele chegue à maturidade. E aí então você vai ensinando, e isto requer muito. Primeiro, requer modelo de vida. O meu discipulador tem que ter modelo de vida. Ele não pode dizer uma coisa para ensinar e viver outra. Vou citar um exemplo aqui, que eu gosto de falar sobre isso. Seria mais ou menos assim: me contratam para ser garoto propaganda de uma marca de veículo. Então eu vou para todo lugar e digo: o melhor veículo é esse é o melhor veículo, esse é o maior. E aí, quando de repente a pessoa vai lá em casa, o meu veículo é de uma outra. Peraí, se ele é o melhor, por que você está com de cá? É claro que eu poderia argumentar, não tem dinheiro para comprar de carro, né? Mas aí você está falando que ele é caro, então não está um bom garoto de propaganda. Então, se eu falo a respeito de Jesus, que é o Senhor, eu preciso ser servo dele. Eu preciso ter vida piedosa. Segunda coisa, eu preciso ter conhecimento. Não se obtém conhecimento por revelação fora da Bíblia. Deus se revelou nas Escrituras Sagradas, por isso tem muita gente que está sendo engolida aí por não conhecer as Escrituras Sagradas. Que é um exemplo clássico, eu não vou pegar aqui por causa do nosso tempo, mas depois você vê em casa, Atos capítulo 7, com, sei lá, talvez nem 50 versículos, ou com 50 versículos no máximo, só conferir aqui os versículos aqui, não é o capítulo todo não, obrigado pela indicação, mas eu só estou querendo mostrar aqui o seguinte, veja bem, ele vai descrevendo aqui, e quando ele chega no versículo 48, até o 50, mas é o resumo de toda a história das Escrituras, perfeito. Ele faz um resumo, Estevão faz um resumo das Escrituras aqui, de maneira perfeita, porque aí, Luiz, a partir daí ele vai falar, vai confrontar, o capítulo vai até os 60, né? Mas assim, a história que ele registra, ele começa e vai descrevendo, ele vai falando, trabalhando Abraão, e vai, tudo aconteceu. Ele conhecia Cidinha, ele conhecia as Escrituras. Então, o discipulador, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa conhecer as Escrituras Sagradas, para não cair numa falácia, para não cair num engodo, para não cair num engano de vida. Outra coisa, além deste conhecimento do Evangelho, ele tem que ter disposição. Ele precisa ter disposição. Ele precisa saber que o tempo da sua vida será reservado ao discipulado. E ele vai ter que sentar 1, 2, 3 vezes por semana com aquela pessoa, um período, sei lá, de 1 hora, para que ele esteja alimentando essa pessoa. Ele precisa disponibilizar o seu coração para isso, e isso envolve também o tempo. Ele precisa administrar o seu tempo para que uma coisa não atropele a outra. E por fim, ele precisa ter amor, compaixão.
compaixão, porque ele vai lidar com pessoas que ouvirão assim, entenderão assim, e o Espírito Santo revelará assim. Outras pessoas, o Senhor não vai revelar dessa forma, vai revelar lentamente. Aí você tem, lembra da semeadura? Até a semente caiu numa boa terra, produziu a quanto? A 30, a 60 e a 100. Não vai produzir todo mundo 100. Alguns vão produzir menos, só 60. Outros vão produzir menos ainda, só 30. Eu não posso exigir do que vai produzir 30 que produza 100. Então tem que trabalhar isso com muita paciência e com muito amor e compaixão pelaquela vida. Encerrando, a missão é feita na presença do Senhor. A parte final do versículo 20 diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora ligue isso com o versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Não é, estou com vocês até um tempo, ou até a maioria do tempo. De repente eu posso sair. Não. Às vezes a gente chega a algum lugar e a gente fala assim, olha, hoje eu vou aqui, tem que sair mais cedo um pouquinho. Mas Jesus diz, não, eu estarei com vocês até o fim. Eu estarei com vocês até o fim. Isso é confortador. Isso é confortador porque quem somos nós? Ovelhas, no meio de lobos. Exige responsabilidade, exige muita coisa da nossa vida. E você sabe de uma coisa? Eu ouvi isso de um pregador uma vez e fiquei pensando, não tinha pensado nisso, é verdade? Pela lógica, você andar aqui na rua e não receber uma agressão de um tiro ou para lhe matar, já é algo fora do normal, porque você é luz. Você é luz. Vamos voltar aqui no Estevão. Por que eles mataram Estevão? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, estava pregando o Evangelho, fazendo curas e sinais e maravilhas. Jesus veio e Jesus começou a curar, libertar, começou a multiplicar os pães, começou a dar proteção, começou a ressuscitar. E aí disseram, não, queremos Barrabás, solta o Barrabás e vamos matar Jesus. Então, você está vivo hoje aqui porque Deus está cuidando de você, Jesus está contigo, porque senão tu estarias agora morto ali, porque as trevas invadiriam aqui agora para nos matar, porque nos odeiam. Agora existe uma resistência. Se você ler lá, depois você vai ler, né? O final do capítulo 6 de Atos, diz que eles brigavam com Estevão, olharam para ele e não podiam resistir, não a ele, mas o Espírito Santo que lhe habitava, e a sua face era como a face de um anjo. Viram a sua face como a face de um anjo. E o Senhor Jesus nos advertiu dizendo o seguinte, Mateus 10, 28 a 33, o discípulo não está acima do seu senhor, ou acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se eles chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas aí você tem algo que, para a gente fechar aqui, dentro dessa promessa de Jesus, do Mateus 10, porque ele vai continuar dizendo assim, ele diz, Mateus 10, versículo 28 em diante. Ele encoraja primeiro no 27, dizendo assim, eu estou pregando meio escondido aqui, mas vocês vão pregar ali mesmo, vão sair anunciando. Olha o que ele diz no versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, se eu deixo de pregar com medo daquele que pode me matar,
Eu devo ter medo, então, daquele que pode matar e pôr no inferno. Então eu prego. Olha o que ele continua dizendo, a partir do 28, 29 agora. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. O que ele está dizendo aqui? Nenhum filho dele será agredido sem que haja consentimento dele. Se ele cuida do pardal, ele diz, versículo 30, e quanto a vós, outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Tenha medo não. O Senhor está cuidando. Ele tem domínio sobre o pardal e tem domínio sobre a queda do seu cabelo também. Não temais, de novo, pois bem mais valeis vós do que os pardais, muitos pardais. Claro, tem uns que tem que ter mais pardal para ser, outros menos pardais já dá os meus 2 pardais já dava para a minha conta. Mas tem mais cabelo também, né? Tem mais cabelo também. Outros não tem muito cabelo. Não é isso? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. É claro que na sua cabeça é mais fácil dele saber quantos fios tem do que na minha. E ele sabe se tem algum preto em mim. Ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. Não cai nenhum se ele não me deixar. Não tenha medo. Aí ele diz, se você me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você me negar, eu lhe negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí você diz, faz a escolha. Você quer que ele lhe confesse ou ele lhe negue? Então você, a partir disso, vai evangelizar. Ele está com você e ele dá a bênção para seguir na caminhada. Fechando aqui apenas a leitura, Deus nos chama para buscar entre tantos e em todas as nações aqueles que são eleitos ou filhos dele. Essa missão não é fácil porque nós somos fracos em nós mesmos e qualquer inimigo, qualquer um, até mesmo uma criança ímpia, é capaz de derrotar um homem forte cristão se o Senhor não estiver com ele. A nossa luta é em posição de rendição, é de joelhos e curvados. Os crentes são irresistíveis, não por sua própria força, mas pela autoridade daquele que governa o céu e a terra. A missão é pregar aqui, ali e acolá, aonde passarmos. É uma constante e diária ação que deve chegar até os confins da terra. Todos são chamados, alguns especificamente. Separai-me agora este e aquele que eu tenho chamado. A missão é continuada no ensino e na obediência. E é interessante porque no capítulo 15 de João, ele diz que quando nós damos muitos frutos, isso é na obediência, Deus o Pai é glorificado nisso. O Senhor da missão está presente. Então você pode evangelizar sem medo, que Ele está com você. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, esta é a palavra para o nosso coração nessa